equilíbrio, né? Não, se instala, olha, a partir de tal dia vai ter isso. Não é um debate, porque veja bem, vejamos o seguinte, pode se acumular nas rodoviárias, nos pontos de ônibus, nos coletivos, 40, 45 pessoas. Mas eu não posso pegar a minha namorada, o meu filho e comer uma pizza. Eu não posso pegar a minha família, os meus filhos e ir até a praia. Ou seja, eu posso até 3 horas da tarde. Por que até 3 horas da tarde? Rebouças, fala um pouco sobre isso. Não tem nenhuma Rebouças. base científica, né? Pronto, vou pegar o gancho do que o nosso novo colega de programa, né, o Márcio Monteiro, acabou de falar. Não tem base científica. É zero. E não entra na cabeça de qualquer pessoa que tem o menor raciocínio lógico. Quer dizer que o coronavírus tem horário para chegar nos locais, né? 3 horas da tarde agora, o novo decreto, agora nós estamos no carnaval, né? Nós estamos gravando aqui hoje, segunda-feira, o programa vai ao ar na terça, então está bem atual. É o carnaval e o decreto é o seguinte, vou tomar como exemplo aqui barraca de praia, até 3 horas fecha. Vá numa barraca de praia às 3h30, para você ver se não está lotado. Sabe por quê? Porque quando a fiscalização chega lá, tem fiscalização? Tem. Mas esse decreto não é contra o coronavírus, não, é contra o emprego, é contra a geração de renda, é contra o pai de família ganhar o sustento da sua família. Sabe o que é que a fiscalização faz quando chega numa barraca de praia? Ela vai direto no sistema da barraca de praia, porque é tudo informatizado. Vai no sistema para ver se não tem alguma conta em aberto ou se as contas foram encerradas. As contas estão encerradas, então está tudo bem. Mas as pessoas estão na praia. Não tem como eles quererem proibir as pessoas de estarem ao ar livre. Eu vi uma médica, eu não me lembro se ela era chinesa ou japonesa, mas eu vi uma médica numa dessas lives durante aqueles 4 meses absurdos que quebraram a economia do Estado e do Brasil. Uma médica dizendo que o que vai nos salvar é o ar livre. É respirar ao ar livre, e não tem lugar com mais ar livre do que a praia, com aquele iodo que vem do mar, que é remédio para o pulmão. Então fica somente querer entender para que serve esse decreto, porque o que ele faz nós sabemos, ele não evita coronavírus, ele extermina empregos. Eu estava até brincando, Marcelo, não sei nem se dá para dizer brincar, porque é um tema tão sério. Eu estava chamando o governador do estado do Ceará de T800. T800, o que significa isso? Para quem assistiu aquele filme Exterminador do Futuro, é o nome do exterminador que vem do futuro para o passado para exterminar o pessoal para não nascer no futuro, é o T800. Então ele está exterminando o futuro do Ceará. Ele está exterminando o futuro dos empregos. Imagine o pai de família agora, tem gente nos assistindo, que talvez perdeu o emprego. Você imagina, ele fechou os parques aquáticos 100%. Parque aquático é lockdown. Né? Beach Park, quantos empregados tem o Beach Park? O Beach Park já chegou a ter 1.500 empregados em média. Quantos empregados será que o Beach Park tem hoje? Quantas centenas foram demitidas? Eu conheço um caso, não foi de agora, foi antes, bem antes do coronavírus, de uma pessoa que trabalhava no Beach Park, tinha um excelente salário na época. Você imagine, há alguns anos atrás, o cara ganhava 5 mil por mês, é um bom salário. E esse cara perdeu o emprego, não conseguiu mais achar um emprego daquela forma, entrou em depressão, ele não se matou, mas ele infartou de depressão. Porque a questão financeira é muito séria, ela mexe. Você vê o seu filho querendo comer e não ter o que dar, você vê o seu filho querendo um brinquedo e não poder dar, você querer matricular. Olha, eu conheço várias pessoas que estão entrando em crise severa, porque querem matricular os seus filhos em escolas e não têm dinheiro. Não tem filhos que estudaram em escolas boas, e hoje eles querem colocar numa escola, pelo menos com um padrão mediano, seja o que for, e não estão tendo dinheiro para matricular em nenhuma escola. Então você imagine, um exemplo que eu vinha dando do Beach Park, quantas pessoas perderam o emprego ali e estão desesperadas em casa agora, com medidas que são para exterminar o comércio, exterminar o emprego, exterminar a renda, exterminar empresários, exterminar o futuro do estado do Ceará. Porque eficácia contra o coronavírus é zero. Basta falar o que o Maciel sempre fala, os ônibus lotados com pessoas em pé, um fungando no cangote do outro, para falar um cearense aqui bem claro. Literalmente. Eu não entendo, sabe o que eu não entendo, Márcio Rebouças? É o seguinte, da onde vem esses gênios? De que lâmpada de Aladim
saiu esses gênios, porque veja bem, para vocês aí de casa. O pessoal pode sair para trabalhar? Não, pode, porque houve depois do primeiro lockdown que foi total, 100%. absurda, né? Que eu sempre dizia aqui no programa o seguinte: nós vamos criar uma outra pandemia muito pior do que a pandemia do coronavírus. Veja bem, eu me lembro, nós discutimos aqui no programa, eles reduziram o número de ônibus. A frota. Reduziu. Quem é o gênio? De que lâmpada saiu esse gênio? Ora, se diminui, eu dizia lá atrás, se diminui a frota de ônibus, nós vamos acumular mais gente dentro daqueles Aumenta a quantidade de Agora passageiros. resolveram aumentar. Nossa, aí saiu um outro gênio, um pouquinho mais esperto da lâmpada, esfregaram de novo lá, saiu um outro gênio, aumentar e tal. Agora eu pergunto, qual é a diferença de um cidadão pegar o ônibus para ir trabalhar de manhã, coletivo, ficar numa fila na rodoviária, no ponto de ônibus? Qual é a diferença, que é muito grande, dele estar numa praia, como disse o Rebouças, ao ar livre? Vitamina D, Né? Ali, tomando uma brisa, ele pode manter o distanciamento, que ali não tem 2 metros por Catraca, 10, sei lá, né? ônibus, catraca, cúmulo de gente, como o Rebouças diz aqui, um cangote do outro e tal. Enfim. Qual é o problema disso, gente? A questão é, ao invés de vocês, governantes, ficarem preocupados com essas questões políticas, na verdade, para mim isso é política, não passa de política, com essas questões políticas, por que não vacina? Não vai atrás da vacina, numa solução prática? Nós temos aí 4, não estou discutindo aqui se funciona ou não funciona, nós temos aí 4 opções de laboratórios no mundo para comprarmos a vacina. Na verdade, temos mais de 40, essas 4 são as mais avançadas. São mais avançadas. Então, veja bem, Se é que a gente pode falar avançada, né? eu não posso pegar a minha mulher, como eu disse na abertura do programa, eu não posso pegar meu filho, eu não posso ir ali comer uma pizza. Se eu convivo com a minha mulher dentro de casa, eu não posso ir para um restaurante e manter o distanciamento. Essa questão das 15 horas, fechar as barracas de praia. Qual é a diferença, os restaurantes, qual é a diferença de fechar esses estabelecimentos às 18 horas? Às 20, às 22. Qual é a diferença? E os shoppings que fecham 8 da noite, né? Os restaurantes de shopping 3 da tarde, quer dizer, qual é vai evitar o quê? O shopping Guatemi... Ao contrário, as pessoas vão naquele horário menor, elas vão aglomerar mais, porque elas querem ir no shopping. Então, ela vai ter mais gente para ir no horário menor. Deveria se estender o horário para que as pessoas se distribuíssem durante aquela... Na verdade, ninguém consegue ficar confinado. Claro. A sociologia fala que o homem é um ser social. Se ele não sai de casa, se ele não consegue respirar ao ar livre... Ele vai morrer mais gente de depressão do que de coronavírus. Vamos ser aqui um pouquinho mais práticos. Quando houve o lockdown geral, que não havia vacinação, vamos lá, então tá, a solução lockdown, tal, vamos se conscientizar, ficar em casa e tal. Mas agora temos as vacinas. Vão atrás das vacinas, vamos vacinar o povo. E outra coisa, Macieri, cadê os hospitais? Eu passei essa semana na Antônio Salles, em frente ao pronto-socorro dos acidentados. Quando começou o coronavírus, em março do ano passado, que era realmente o lockdown total, eu falei, governador, prefeito, o que está faltando para vocês irem lá no dono do pronto-socorro dos acidentados, ali na Antônio Salles, com 200 leitos preparados, faltando pouca coisa para implementar o funcionamento com o coronavírus. O que está faltando para vocês irem lá e alugarem aquele hospital e colocar para funcionar por um valor ínfimo na frente dos milhões que foram gastos para construir um hospital no PV, que já foi destruído e está lá o estádio para ser reformado, vai ser outra licitação aí com milhões. E outra coisa, renovaram o decreto aí, né, a Câmara dos Deputados do Estado do Ceará, né, por unanimidade aí, renovou o decreto de calamidade pública, que implica o quê? Compra sem licitação. É o governo podendo comprar de quem quer, aonde quer, na hora que quer, pelo preço que quer, sem comparar preço, sem saber se a empresa é idônea, para acontecer coisas do tipo que aconteceu com os respiradores, que vamos esquecer, não, nunca, dos milhões de respiradores que a prefeitura, na época do Roberto Cláudio, comprou, e que não recebeu nada. Comprou respiradores de uma empresa que vendia material para escritório.
e não recebeu nada e perdeu o dinheiro. É isso que acontece. Márcio, sem falar o seguinte, tudo isto é muito grave. Aí você vê as ações do governo, ações de forma abrupta, ações sem interesse nenhum naquelas pessoas, nos empresários que trabalham, que precisam do seu emprego. Que tomam os cuidados referente ao coronavírus, Eles fazem controle de temperatura, exato, máscara. Exato. Outra coisa, os hospitais de campanha que foram construídos poderia ser um legado de vocês, governantes. Que poderia ser, poderia aumentar a capacidade das UPAs, os leitos poderiam estar lá até hoje. Da onde saiu esse gênio? De qual lâmpada que foi fazer hospital em campo de futebol? Pelo amor de Deus, está faltando. Eu sempre digo aqui no programa, eu digo para os meus amigos aqui o seguinte: o intelecto, a tecnologia no mundo, no último século, aumentou muito. Você vê que nos anos 40, nós andávamos aí, daquele Fordinho a manivela. Hoje não, né? Podemos ligar o carro de dentro de casa. Hoje tem um Tesla, né? Tem o Tesla, o carro que anda sozinho, enfim. Agora, intelectualmente, as pessoas diminuiu tanto, regrediu tanto, que eu não consigo entender que vocês aí de casa, que têm a capacidade de eleger as pessoas, colocam as mesmas pessoas que compraram respirador que nunca chegou, colocam os mesmos políticos, as mesmas barbáries. Aí você para hoje numa barreira sanitária e o cara, a barreira sanitária, ela foi criada para saber aonde o cara vai. Beleza. Ou se o cara mora no bairro ou não. Se ele não morar no bairro, tem que voltar. É mais ou menos isso. O que já é inconstitucional. Já é inconstitucional. Mas aí você pega uma fila de 1 quilômetro, para na barreira sanitária, o policial olha para você com aquela cara também de quem não está gostando nada de fazer aquilo. Ele olha para você e diz assim: vai para onde? Você olha para ele assim: vou para minha casa. Então tá bom, pode ir. O que é isso? Agora, evitar, eu quero falar o seguinte: eu acho que nós deveríamos ter um lockdown no seguinte: evitar festas desnecessárias, carnaval desnecessário. Sim, isso eu concordo, mas evitar eu poder ir com a minha família na praia, eu poder ir com a minha família num restaurante e visitar uma mãe em Pacajus, em Calcaia, qual o problema? Em Fortaleza. Qual o problema disso? O direito de ir e vir, ele está sendo... Não, mas não é nem isso, mano. Não é nem isso, mas eu entendo. Mas assim, essas barreiras... Elas aglomeram. Eu vi uma foto de mais de 40 motos, uma do lado da outra, paradas numa barreira sanitária por mais de meia hora. Aglomeração. O nosso produtor hoje estava vindo para cá para gravar o programa, que eu estudo aqui no Porto das Dunas, e ele disse que na barreira o cara perguntou se o escapamento da moto dele era original ou não. Barreira sanitária para fiscalizar escapamento. Quer dizer, não saber mais nada. Tá todo mundo louco. Sexta-feira estava vindo um rapaz do Aracati. Ele deu sorte que não era eu que estava pilotando essa moto. Sexta-feira estava vindo um rapaz do Aracati me entregar um documento no meu escritório, um documento de tradução juramentada de um tradutor que tem no Aracati. Estava vindo para o meu escritório. Ele foi parado na barreira sanitária, ali na BR-116, e não deixaram ele passar. Ele teve que voltar. Agora, deixa eu só dizer uma coisa aqui rapidamente. Eu tive o testemunho de alguns amigos, conhecidos, irmão em Cristo, que tem lanchonetes, trailers, lanchonetes e tudo. Eles me disseram: doutor, o senhor que tem como falar alguma coisa, pelo menos cobre isso. Eles chegam aqui, um carro branco, descaracterizado, uma van, e mais outro carro, um caminhão, né? E eles não sabem nem falar, eles não sabem nem chegar e dizer assim: rapaz, vamos ter que fechar, por favor, fechei. Não, eles chegam aterrorizando, eles chegam intimidando, dizendo que vão levar tudo no caminhão, as mesas, as cadeiras. Como já aconteceu, uma vendedora de Guatemala, conversando com ela, o pai dela com o restaurante no Messejana, levaram todas as cadeiras e mesas do rapaz. E ela me disse que ele preferiu comprar outras do que ir pagar a multa, a diária lá das cadeiras retidas, que era mais caro. Estão fazendo terrorismo. Eu nunca vi, eu estava lanchando numa lanchonete, e agora, semana passada, ao ar livre, e eu vi, ninguém me contou não, encostar uma viatura da Polícia Militar e intimidar o proprietário. Está entendendo? Cidadão trabalhando,
cidadão trabalhando com medo da polícia. Onde é que já se viu isso? Policiais militares do estado do Ceará, vocês são pessoas que são realmente guerreiras, combatem o crime ganhando uma mixaria. Né? Eu sei que vocês, por ser militares, determinados comandos, se não fizerem, podem até ser presos. Né? Mas vamos abordar as pessoas de uma forma educada. Né? Vamos dizer, tem um decreto, infelizmente, que é a culpa do governador, a culpa não é de vocês não, mas a forma de abordar o cidadão. Porque dentro das favelas está tendo festa, está tendo carnaval. Ontem eu vi uma postagem no Instagram, eu não sei onde era, paz, estilo Bibiribe, carro de som, multidão, e uma frase assim: duvido eles entrarem aqui para proibir. Doutor Carlos, é interessante uma coisa, o comércio informal, nós não tocamos ainda nisso. Muitas pessoas ali na beira-mar, por exemplo, vendedor de milho, de coco, poxa, o cara está ao ar livre. Sobrevive daquilo. Se ele não vender aquilo ali, ele vai roubar, ele vai fazer alguma coisa. Não vai roubar porque não é, não, talvez, o instinto olha, você não dele. sabe até onde é que chega a fome. Mas você não sabe até onde é que chega o desespero do pai. Você vê um pai, um filho de 2, 3 anos em casa com fome, sem ter o que comer, inclusive o Código Penal é o furto famélico, né? Aquele que nem preso a pessoa deveria ser. É o famélico mesmo, aquele que o filho está realmente com fome, passando fome. Aí me diga. Eu não entendo, eu queria fazer uma pergunta. Vai fazer o que? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês sabem me dizer, da onde é que saem essas ideias? Não, tô falando sério. Não, porque é o seguinte, quando eu brinco aqui, falo, alguém esfregou e saiu lá o gênio, né? Me parece que é isso. Eles dizem que é da OMS. De onde sai eu lhe respondo. Não, peraí. Tem uma comissão que eles sentam e discutem o assunto. Peraí, vamos ver o pró, os contras. Vamos tentar evitar essa paralisação. Mas não tem nenhuma em relação com... Da onde vem isso aí? Eu vou lhe responder. Estou aqui aberto aqui na página do governo do estado do Ceará. Depois aí a nossa produção vai colocar aí para você ver, né? Para você ver. Coloca aqui, ó. Após reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus do Estado do Ceará. Então tem um comitê, certo? Chamado Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. Quem é que a minha pergunta é o governador, com mais o secretário de saúde, mais 2 aqui. Vai colocar a foto aí para você ver, você já está vendo aí a foto. A grande pergunta não é de onde vem deles. A grande pergunta é: quais são as verdadeiras intenções? Quais são os verdadeiros interesses? O que você acha, na sua opinião?